Olá, graça e paz. Que alegria ter você aqui comigo. E hoje eu quero começar uma série de 4 dias e 4 mensagens para compartilhar com você uma palavra que vem do coração de Deus para a sua vida. E eu quero ter você junto comigo nesses 4 dias aqui, para que você receba aquilo que o Senhor declarou para você. Nós meditaremos nesses 4 dias acerca do texto sobre a tentação de Jesus. Então hoje eu vou começar com o primeiro tema, a primeira mensagem, e eu tenho certeza que você será tocado por aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Então vamos lá? Evangelho segundo Mateus escreveu, capítulo de número 3, versículo de número 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 17. Então, uma voz dos céus disse: Esse é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Evangelho segundo Mateus escreveu, segundo texto, capítulo de número 4 e verso de número 1 a seguir. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aproximando-se dele, disse: Se és tu, o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E é acerca desse texto que nós falaremos no dia de hoje. Eu vou meditar com vocês acerca da tentação de Jesus no deserto. E eu vou dividir esta mensagem em 4 dias e 4 mensagens. O tema de hoje é o que Deus falou ao seu respeito. Nós acabamos de ler um texto que narra, no capítulo de número 4, a tentação de Jesus no deserto. E nós precisamos entender em que momento essa tentação acontece. Eu fiz questão de ler para vocês no capítulo de número 3 e versículos de número 16 e 17. O texto diz assim no capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A primeira coisa que você precisa entender é que nem sempre o deserto é lugar de derrota. Às vezes, deserto é lugar de treinamento de Deus. O texto do capítulo 4 vai dizer que o Senhor Jesus, ele foi levado pelo Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula. O Espírito do Senhor, ele vai levar Jesus. Vai levar Jesus nesse deserto para ser tentado. Nós acabamos de ler esse texto e precisamos entender qual é a aplicação, qual é a mensagem que nós podemos retirar desse texto e aprender e viver ela à luz da Bíblia. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 3, que Jesus havia sido batizado no Jordão por João Batista. Nos versículos 16 e 17, a Bíblia vai narrar o batismo de Jesus nas águas. Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. E a Bíblia vai dizer, assim que foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, preste atenção agora. Então, uma voz dos céus disse: Este é. Repare, este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. A primeira coisa que nós temos que entender é que antes de Jesus ser tentado no deserto, ele havia descido as águas do batismo. E a Bíblia vai dizer que quando ele sai das águas, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz do Pai. E ele ouve aquilo que o Pai estava falando ao seu respeito. E o que é que o Pai havia falado? A
acerca de Jesus. Ele vai dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo depois disso, a Bíblia diz que Jesus agora ele é levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele vinha de um período longo de jejum. A Bíblia diz que ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. E após ter jejuado esse longo período, ele vai ter fome. Entenda uma coisa: o jejum e a oração não te privam das tentações, mas te dão força para vencer as tentações. Porque se nós pensarmos de outra maneira, então por que é que Jesus, mesmo orando, jejuando, buscando, se entregando, passou pela tentação? Então a oração, o jejum, ele não nos livra da tentação, mas ele nos dá força para vencê-las. A Bíblia diz que Jesus agora ele vai ser tentado. E neste primeiro dia, e nesta primeira mensagem, eu quero mostrar para você, à luz das Escrituras, qual foi a primeira tentação que Jesus precisou enfrentar. A primeira tentação foi a tentação da dúvida. A Bíblia diz que o inimigo se apresenta no capítulo de número 4, versículo de número 2, e ele diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. O tentador, aproximando-se dele, disse: repare nisso, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. No capítulo de número 3, versículo 16 e 17, o Senhor havia acabado de falar com Jesus dizendo: este é o meu filho. Só que no versículo de número 4, capítulo de número 4, versículo de número 3, quando o inimigo se aproxima, ele vem dizendo: se tu és o Filho de Deus. Então nós precisamos entender, à luz da Bíblia, o que é que está acontecendo aqui. E eu preciso lhe perguntar, você que está aí do outro lado, o que foi que Deus falou ao seu respeito? Você precisa entender que todas as vezes que Deus falar algo ao seu respeito, o inimigo vai tentar colocar dúvida naquilo que Deus falou para você. Entenda que aqui o inimigo se apresenta diante de uma tentação e ele começa dizendo: se tu és o Filho de Deus. Ou seja, o inimigo sempre vai tentar colocar em dúvida aquilo que Deus te disse, a promessa que Deus te entregou, a palavra que Deus liberou para a sua vida. O inimigo aqui começa a tentação dizendo: se tu és o Filho de Deus. Só que no capítulo de número 3, o Senhor tinha dito que ele era o Filho de Deus. O próprio Deus está dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que quando o inimigo começa a falar, ele diz: se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Ou seja, o inimigo está dizendo assim: se você é o Filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é o Filho de Deus, por que você está com fome? Não é assim que o inimigo falou muitas vezes para você? Se você é filho de Deus, por que você está enfrentando a enfermidade? Se você é filho de Deus, por que você está enfrentando a escassez? Se você é filha de Deus, por que você está enfrentando o divórcio? Se você é filha de Deus, por que você está passando pelo deserto? Entenda que os filhos de Deus também passam por provações, porque a nossa busca, a nossa entrega não nos impede de ser provado, mas nos dá força para vencer as tentações. E a primeira tentação que você tem que enfrentar e vencê-la é a tentação aonde o inimigo vai tentar colocar dúvida no que Deus falou ao seu respeito. Não permita que o inimigo coloque dúvida diante da promessa de Deus, diante daquilo que Deus disse ao seu respeito. Se ele disse que você iria, você irá. Se ele disse que ele iria te entregar, ele vai te entregar. Eu gosto muito de um texto
de uma palavra que vai contar a história de uma mulher por nome de Sara. Gênesis vai contar essa história. E a Bíblia diz que o Senhor vai visitar Sara e vai fazer a Sara uma promessa. E a Bíblia vai dizer que Sara vai rir da promessa. Só que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 21, visitou o Senhor a Sara e cumpriu o que havia prometido. Nem a risada de Sara e a falta de fé dela impediram Deus de cumprir aquilo que Deus havia prometido para ela. Ou seja, não permita que nada, e nem você mesmo, impeçam o Senhor de cumprir aquilo que Ele disse ao seu respeito. Quando o inimigo, ele vem e ele se apresenta como tentador, ele começa dizendo, se tu és o Filho de Deus. Ou seja, capítulo 3, o próprio Deus vai afirmar isso dizendo que ele era. Só que no capítulo 4, o inimigo coloca dúvida, dizendo se tu és. Ou seja, quantas vezes Deus falou coisas ao seu respeito e hoje você está em um momento da sua vida pensando, será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? Será que o profeta não errou? Será que essa promessa é para mim? São tantos serás na nossa vida. São tantas interrogações diante da promessa, do propósito e de tudo aquilo que Deus falou para nós. Mas hoje, essa palavra é cura para o seu coração. Eu venho para dizer para você que se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Não deixe o inimigo colocar dúvida acerca da promessa, acerca de quem você é. Você é filho, você é filha e ninguém vai poder roubar isso de você. Esta é a mensagem do primeiro dia de 4 devocionais que eu quero liberar para você. Nesta primeira tentação, a tentação foi, se tu és o filho. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus já disse, já falou, já declarou, e ninguém vai roubar de você aquilo que Deus disse. Então, receba esta palavra no seu espírito e no seu coração e entenda, vença a tentação da dúvida sobre aquilo que Deus liberou para a sua vida. Porque o inimigo tentou colocar dúvida. E ele disse, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus venceu o tentador através do poder da palavra. E você vencerá também. Tudo aquilo que Deus liberou para você se cumprirá no tempo certo. Deus abençoe e amanhã tem mais. Então não perca esses 4 dias, porque será um bálsamo para o seu coração. E não esquece, hein? Ativa o sininho para não perder nenhuma das mensagens que serão liberadas aqui. Curte esse vídeo, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal, porque vem muita coisa boa por aí. Uma série de mensagens aonde o Senhor vai tocar o seu coração. Deus abençoe!